Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e trabalho com matemática. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho algumas informações para lhe passar. A princípio, as nossas videoaulas são destinadas aos alunos dos nonos anos do Colégio Eufrásio. Os slides que utilizamos são basicamente o conteúdo do livro Praticando Matemática. Isso porque esse é o nosso livro didático. Mas se você não é um dos nossos alunos, não se preocupe. É sempre um prazer poder ajudá-lo. Se o conteúdo que você procura se encontra aqui em nosso canal, seja muito bem-vindo, sempre. Dando continuidade aos nossos estudos de potenciação e radiciação, nessa aula 5, nós vamos rever um pouco da radiciação. Vamos agora para os objetivos dessa aula. E o que se espera dessa aula? Espera-se que você calcule raízes identificando as que não representam números reais e relacione raízes com a área de um quadrado e com o volume de um cubo. E vamos então para a nossa aula. Revendo a radiciação. Conhecendo a medida do lado de um quadrado, podemos determinar a sua área. Veja, eu tenho aqui um quadrado de 4 centímetros de lado. Para calcular a área de um quadrado, nós usamos a fórmula A é igual a L elevado ao quadrado, onde A é a área e L é a medida do lado do quadrado. Como nesse quadrado a medida do lado é de 4 centímetros, trocamos L por 4 e ficamos com 4 elevado ao quadrado. E 4 elevado ao quadrado nós já vimos que é 4 vezes 4, que vai dar igual a 16 centímetros quadrados. Logo, a área desse quadrado é igual a 16 centímetros quadrados. E o contrário, pode ser feito também? Conhecendo a área de um quadrado, podemos determinar a medida do seu lado. De que forma? Veja, nesse exemplo nós temos um quadrado com área igual a 25 centímetros quadrados. Utilizando a mesma fórmula usada acima, temos que A é igual a L elevado ao quadrado. Se A é igual a L ao quadrado, então L ao quadrado também será igual a A. Logo, eu troco a área pela sua medida, A igual a 25, então eu fico com L elevado ao quadrado igual a 25. Como eu quero a medida do lado e não do lado ao quadrado, vou pegar esse 2 que está no primeiro membro e passar para o segundo membro na operação inversa. Como ele se encontra como expoente do lado L, então ele passa na operação inversa, que é a radiciação. Então passa na forma de raiz quadrada e temos L é igual a raiz quadrada de 25. E sabemos que a raiz quadrada de 25, no caso, será 5. Isso porque 5 ao quadrado é igual a 25. Logo, a medida do lado desse quadrado de 25 centímetros quadrados de área é igual a 5 centímetros. Repare que tanto para calcular a área quanto o lado do quadrado, usamos a mesma fórmula. A é igual a L ao quadrado. Extrair a raiz quadrada é a operação inversa de elevar ao quadrado. Já aprendemos que há dois números que elevados ao quadrado resultam em 25. 5 elevado ao quadrado é igual a 25 e menos 5 elevado ao quadrado também é igual a 25. Considerando-se que raiz quadrada de 25 é o número positivo que elevado ao quadrado resulta em 25, então raiz quadrada de 25 é igual a 5. Indicamos por menos raiz quadrada de 25 o oposto de raiz quadrada de 25. Observe, menos raiz quadrada de 25, como o sinal de menos não está dentro do radicando, então a gente vai conservá-lo. E a raiz quadrada de 25 igual a 5, temos como resultado, então, menos 5. O volume de um cubo de aresta 2 centímetros é... Note, nós temos um cubo cuja aresta mede 2 centímetros. Para calcular o volume, eu uso a fórmula V igual a A elevado ao cubo, onde V é o volume e A é a aresta. Como a aresta mede 2 centímetros, então eu fico com 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes ele mesmo 3 vezes, e encontraremos então 8 centímetros cúbicos. Se um cubo tem volume de 27 centímetros cúbicos, podemos determinar a medida de sua aresta.
E se v é igual a a elevado ao cubo, então eu posso dizer que a elevado ao cubo é igual a v. Trocando v pelo seu valor 27 centímetros, eu tenho que a elevado ao cubo é igual a 27. Da mesma forma que utilizamos a operação inversa no caso do quadrado, no cubo também usaremos aqui. Passamos o 3, que está na forma de potência, como operação inversa para o segundo membro, e temos então a igual a raiz cúbica de 27. Antes de continuarmos, quero chamar a atenção para um detalhe. No caso do quadrado, o expoente 2 da potência L elevado ao quadrado, quando passou para o segundo membro, passou a ser índice da raiz quadrada. Agora, no caso do cubo, o expoente 3 da potência L elevado ao cubo passa a ser índice 3 da raiz. Isso acontece sempre, porque radiciação e potenciação são operações inversas. Então, teremos que a aresta será igual a 3, porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. Da mesma forma que no quadrado, usamos a mesma fórmula para calcular o volume e a aresta de um cubo. V é igual a A elevado ao cubo. Então, lembre-se também que extrair a raiz cúbica é a operação inversa de elevar ao cubo. A potenciação e a radiciação são operações inversas. Relembre o cálculo de raízes com estes exemplos. Raiz quadrada de 144 é igual a 12, porque 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Raiz quadrada de 0,36 é igual a 0,6. Isso porque 0,6 elevado ao quadrado é igual a 0,36. E raiz quarta de 10.000 é igual a 10, porque 10 elevado à quarta é igual a 10.000. Vamos recordar um pouco. Raiz quarta de 10.000 é assim que se lê essa raiz, onde 4 é o índice da raiz, 10.000 é o radicando e esse símbolo é o símbolo da raiz. E lembre-se, raízes de índice par de números negativos não são números reais. Isso acontece porque todo número real elevado a um expoente par resulta em um número positivo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 16 não é um número real, pois 4 elevado ao quadrado é igual a 16 e menos 4 elevado ao quadrado também será 16. Raiz sexta de menos 1 não é um número real, pois 1 elevado à sexta é igual a 1 e menos 1 elevado à sexta também será menos 1. Lembre que, quando temos base negativa e expoente par, o resultado será sempre positivo. Já raízes de índice ímpar de números negativos, esses sim são números reais. Exemplos. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2, porque menos 2 elevado à quinta é igual a menos 32. Muitas raízes são números irracionais, têm infinitas casas decimais e não apresentam período, não apresentam números que se repetem. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 8 e raiz cúbica de 24 são números irracionais. Podemos trabalhar com esses números na forma de radical. Se necessário, podemos aproximar essas raízes por um número racional. Por exemplo, digite 2 e tecle esse símbolo da raiz na calculadora. Aparece no visor 1,414213562, que é uma aproximação para a raiz quadrada de 2, com 9 casas decimais. Na prática, podemos usar, por exemplo, raiz quadrada de 2 aproximadamente igual a 1,41. Vejamos agora um exemplo com duas formas diferentes de pedir o resultado. Repare que quando pede o valor aproximado, substituímos a raiz quadrada de 2 por aproximadamente 1,41.
Se for pedido apenas calcule o valor da expressão 3 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 2, faremos simplesmente 3 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 2 igual a 3 mais 7 vezes raiz quadrada de 2. Isso porque 3 raiz de 2 quer dizer 3 vezes raiz quadrada de 2. E 7 raiz de 2 é 7 vezes raiz quadrada de 2. Então, nós somamos as partes inteiras da multiplicação e conservamos a raiz quadrada de 2. Somando 3 mais 7, temos então 10 raiz quadrada de 2, que significa 10 vezes raiz quadrada de 2. Por outro lado, se for pedido calcule o valor aproximado da mesma expressão, pegamos a expressão, substituímos a raiz quadrada de 2 por 1,41 e colocamos aproximadamente. Então, ficamos com aproximadamente 3 vezes 1,41 mais 7 vezes 1,41. Efetuamos as multiplicações e ficamos então com aproximadamente igual a 4,23 mais 9,87. E efetuando essa adição, encontramos um valor aproximado de 14,1. Ou então, podemos fazer de uma outra forma. Como no exemplo anterior, reduzimos a uma só raiz e então substituímos a raiz quadrada de 2 por 1,41, multiplicando por 10 e encontrando aproximadamente 14,1. Lembre-se que apenas assistir às videoaulas não garante a aprendizagem. É necessário se exercitar. Aproveite que você está com conteúdo fresco aqui na memória e faça bastante exercícios. Quanto mais, melhor. Na próxima aula, estudaremos expoentes racionais e propriedades dos radicais. Bons estudos e até a próxima!